justamente por essa mentalidade, pela força do elenco, pela força do Abel, se deixar o Palmeiras chegar, a coisa complica, porque aí vai começar a precisar tirar ponto do Palmeiras, né? E aí, como você disse, esse time é muito sólido, mesmo nos jogos em que, né, talvez não mereça, talvez não jogue tão bem, não esteja tão acima do adversário, o Palmeiras vai lá e consegue arrancar a vitória numa tarde que estava prestes a ficar manchada, né, aquele sofrimento do torcedor, que em toda vez que Rafael Veiga tomava ali, dava os seus 5 passos ali da bola, a torcedora e o torcedor do Palmeiras pensava, será que é hoje? Será? E hoje foi. Tem lá um pessoal falando, nossa, ainda bem, tira o peso. Agora que o Palmeiras ganhou o jogo, ainda bem, né? Sai esse peso de Rafael Veiga. Eu, pessoalmente, ponho a culpa no Covid. Rafael Veiga sem Covid, não perde pênalti. Este vírus maldito conseguiu fazer com que Rafael Veiga deixasse o 100% e finalmente não marcasse pelo Palmeiras ali num pênalti muito claro, né, Rafael? Não queria deixar de pontuar, eu acho que a gente tem que falar do Palmeiras líder, tem que falar do gol do Gustavo Gomes, né, do pênalti que o Veiga perdeu, mas uma atuação da arbitragem que, se não fosse o VAR, o Santos provavelmente teria ganho o jogo, injustamente, né? O Santos jogou muito bem, mas eu digo, pelos lances em que o VAR precisou intervir, num lance de uma falta muito clara no Zé Rafael, a meu ver, e de novo uma falta muito clara no Marcos Rocha dentro da área, que o Luiz Flávio de Oliveira precisou ser chamado ali na TVzinha para checar, né? Eu não sei o que você achou desses lances, mas se não é, hoje a gente reclama do VAR, reclama da arbitragem brasileira, mas hoje, se não é o VAR, essa vitória poderia ter escapado do Palmeiras, não é não? Sim, o Luiz Flávio errou nos dois lances, isso é muito claro, e lances muito parecidos. Foram dois lances que o tipo de falta cometida foi exatamente a mesma. No lance no lance do gol do Santos, é até mais nítido, né? Porque o Léo Batistão chega a fazer aquele movimento clássico de empurrão, de usar as mãos e empurrar o adversário pelas costas, né? Se eu não me engano, o Jorge, acho que foi o Jorge, né? Então era até mais nítido. E no lance do pênalti pro Palmeiras, né? O lance do Marcos Rocha, o Rodrigues usa só o corpo, na verdade, né? Ele usa o ombro, mas ele dá nas costas do Marcos Rocha. Então são dois lances parecidos, são empurrões, um com o braço, o outro usando o corpo, mas empurrões nas costas. Ambos são faltas claras. Para mim, o primeiro lance era necessário realmente uma intervenção, porque foi uma irregularidade em uma jogada do gol, algo que o árbitro não notou no início do lance. Na segunda, eu, como sou defensor do VAR europeu, apesar do erro do árbitro, eu acho que é o tipo de lance que o VAR não deve intervir. Foi uma interpretação do Luiz Flávio, uma interpretação errada, mais uma interpretação. Só que aqui no Brasil, e como a regra é a regra do futebol brasileiro, e o VAR precisa ser idêntico em todos os jogos do Brasil, então aqui no Brasil o VAR precisa intervir no lance daquele. Apesar de eu achar que esse não é tipo de lance para o VAR se meter, porque é interpretação, ainda que uma interpretação errônea. Mas sim, os dois lances foram faltas claras e o VAR salvou a pele do Luiz Flávio, né? Salvou a pele do Luiz Flávio de cometer duas falhas imensas e, de certa forma, de moldar o resultado da partida, né? Porque o Santos faria 1-0 no primeiro tempo, se não fosse a intervenção do VAR, e aí a partida, até pelo jeito que o Palmeiras jogou e pela tarde pouco inspirada do Palmeiras, provavelmente não teríamos virada e dificilmente até teríamos um empate. Então, o VAR salvou a pele do Luiz Flávio e ajudou o Palmeiras a não ser prejudicado pela arbitragem. Qual?